Oi, eu sou Hiroshi. Oi, eu sou o Cleiton. Oi, eu sou o David. Oi, eu sou a Juliana. Ai, eu E amo. você está ouvindo ao Ao Fala Fala Gay! Gay! Gay. Gayzão Uhul. mesmo. Yes! Oi, Gays do oi, 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 Spotify. oi. Olá, meninas, tudo bom com vocês? Tudo, tudo, Tudo amo bem, esse tudo agora. ótimo, tudo Ai, que lindo, tudo maravilhoso, maravilha. tudo perfeito esse ano, assim, vai ser incrível. Ai, Vai, esse episódio que vai sair em Eu janeiro, amo. né? Vai estar ótimo. Virou o ano novo, virou a chave, vai estar maravilhoso, né? eu tô com muita. Projeções astrais, eu amo. Eu gosto muito de planos, isso é muito Antes da bom. gente Muito, muito começar, bom. vamos começar falando o que que essas gays que estão seguindo a gente, David, tem que fazer. O que que essas gays têm que fazer? Esses Meus héteros também, que amores, a por gente. favor, a gente está de férias, Ah, mas meu as nossas cu. redes sociais não estão. Então vocês seguem a gente lá nas redes sociais, @Fala Gay Podcast, no Instagram, no TikTok, no Twitter e no nosso cu também, né? Que a gente está lá Ai, que representando. delícia! E então segue a gente lá, que a gente vai começar a postar bastante coisa lá. A gente está reformulando bastante coisa para vocês interagirem com a gente no Instagram, darem sugestões. Você que está chegando agora, por favor, é bem importante você seguir a gente lá para acompanhar em tempo real cada coisinha, cada novidade que a gente for lançando e conversar com a gente, mandar suas sugestões, suas ideias, comentar as impressões que você tem sobre cada episódio, sobre esse episódio, o que você achou lá nos cards. E é isso ajuda bastante, principalmente no Instagram, né? O cu aí, quem sabe, dá uma engajada também. E aí é isso, meus amores. @Fala Gay Podcast. Em todas as redes sociais. E também mande um e-mail pra gente, tá? falagaypodcast@gmail.com, que a gente quer muitos e-mails esse ano, hein? 2023 a gente quer e-mails pra ler sobre os casos de vocês, qualquer coisa que tenha acontecido aí. Conta pra gente que a gente é fofoqueira, a gente gosta de saber, tá? Tem Eu quero projeto Sobre novo sua saber. aí, vida. gente. A minha vida não acontece nada agora, tá? Mas eu quero saber da vida de vocês, que eu acho que é bem mais badalada que a minha. Então, vamos lá. Me manda e-mail, Coitada. eu quero ler. Manda foto, manda o que vocês quiserem também. É Nude, isso. nude, nude, nude. Manda nude pra Cleita que ela tá Arrasou. sedenta também. É Manda, E aí, pode isso. mandar. você, Cleita, o que que você tem pra dizer pra gente? Esse povo que tá ouvindo a Gente, vocês estão gente? ouvindo a gente? Eu acredito que pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pelo YouTube, tanto faz. Entra lá, ativa as notificações. Se você tá no Spotify, você vai ativar em seguida e pôr 5 estrelinhas pra gente, por gentileza. Isso ajuda muito a gente a impulsionar dentro da plataforma, alcançar novos públicos, ser vistas e visualizadas e valorizadas. Então, se você deu menos que 5 estrelas pra gente, você vai morrer agora. Então, por favor, volta lá e dê Cruz, 5 estrelinhas pra. Amiga, 2023 é uma nova era, dessa vez eu não ameaço. PPO, PPO. Eu compro, entendeu? Praga de bicha dá certo, hein? Vocês já sabem dessa, isso é babado. Tô Então, por passada. gentileza, Hormona. avalie a gente com Que cinco amargura é estrelas essa? lá. Ah, meu coraçãozinho de 2023 já é o mesmo. Mudou o ano, mas eu sou a mesma pessoa, ou a Uma mesma mesma mulher. mulher. Uma mesma Arrasou. mulher, entendeu? Se você tá no Deezer, gente, ativa as notificações pra subir o pop-up lá toda vez que tiver episódio novo, no Apple Podcast, no YouTube. Curte, segue, compartilha, comenta os nossos vídeos que estão lá no YouTube, que dá muito trabalho de fazer essa porra, viu, queridinhas? O Hiroshi sofre muito pra subir esses vídeos lá, então se você ouve pelo YouTube, se você é uma das pessoas que pediram um vídeo no YouTube, coloca um coração, fala, Hiroshi, é pra você esse coração, meu amor. Muito obrigado lá no comentário. E é É isso que eu sobre tenho pra isso. dizer. Muito Você vai fazer uma obrigado. LGBT feliz, gente. Façam isso. Sim, valorizem o trabalho de um gay, entendeu? Eu sei que é difícil. Exato. Já que vocês não dão respeito, dão valorização, pelo menos. Vamos lá, gente. É o Então, começando o mínimo. episódio de hoje, a gente tem aqui uma convidada maravilhosa, convidade maravilhosa, perfeita, que já veio aqui no podcast, tá voltando, porque a gente amou a participação dela. E Ameaçou. agora, para quem não conhece, a Juliana, ela é bacharel em Direito, atriz, escritora, mochileira, dona do blog Além da Curva, e ela veio aqui para apresentar pra gente e para todo mundo que tá ouvindo a gente o novo livro dela, um projeto dela, falar da vida dela, falar do que mudou da última vez que ela veio pra cá, daqui e agora, o que melhorou, o que piorou também pode falar, não tem problema não, a gente Agora tá aceita. redondo, né? O programa aqui tá redondo, né, amiga? Que mudou de lá pra cá. Antes era só um sofá. Ah lá. Ai, Pode falar, amiga. pode falar, Entra Ju, aí, o palco senta é no seu. sofá.
Ai, gente, eu tô muito contente de estar aqui com vocês de novo, segunda vez. E Para, a Muito gente obrigada acredita. pelo convite. Ai, eu amo tanto estar aqui. Gente, é isso aí que o Hiroshi falou. Nem eu sei esse currículo aí todo. faltou gostosa só, essa meu big amor. Faltou só introdução, né? Faltou colocar. gostosa E Faltou uma grande gostosa, gente. gostosa. contra É Bolsonaro. isso. Solteira, solteira. É, né? É a vida. Então, gente, ó, solteira, hein? Quem estiver ouvindo Solteira assim, aí. sozinha nunca, né, B? Ou sozinha também? Sozinha também, no Ah, caso. Sozinha sempre, né, meu amor? É isso, eu ótimo. sei, eu Sozinha imagino. sempre. Antes só do que Porque mal você gostar acompanhada. de homens Porque... e de mulheres só dá chance de todo mundo te É, meu bem. esnobar. É Ai, olha, isso. B. Se no mundo Mas gay tá isso vai assim. mudar. Isso vai mudar. 2023 chegou pra mudar isso, amiga. Você vai passar o Ai, rodo em todo mundo. Já dizia Pablo ai, Vittar, será? E o entendeu? carnaval tá aí, amiga. O É comeback do sobre isso. carnaval. Ai, a gente vai ter que Eba! marcar bloquinhos. Vamos pro Vamos, bloquinho. tô animado pro bloquinho, hein? Tô animado. Eu também, tô animada. Então vamos falar do livro dela, Além da Curva, que é o mesmo nome do blog, né? Que segue Isso. a mesma do blog. E conta mais, amiga. Conta aí, habla sobre o livro. Como surgiu a ideia de fazer o livro? Pode falar. Mostrar o livro pro público. Nossa, o livro Que aqui. ódio desse gay. Ai, O meu tá ali atrás, eu não vou a levantar, não. Cleita, ela Olha, sabe, ela se é você assim não mesmo, tivesse gente. ido no lançamento, eu ia falar que você não Viu? tem. Eu É. tenho, o meu tá ali atrás, ó. Tá ali, ó. As coisas do podcast estão ali, ó. Tá ali bonitinho. Não Houve um vou sanduíche levantar. de Lindo. autógrafo, lançamento, muito chique. Nossa, eu Muito tô Sim. chicles, que muito chicles. orgulhosa de você. Ai, gente, o livro, na verdade, ele começou como desabafo, né? A escrita, para mim, sempre foi uma questão de terapia mesmo, a escrita Uhum, terapêutica, de poder colocar os meus sentimentos que eu entrei em contato com sentimentos muito avassaladores, muito difíceis de lidar, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, na época eu não tinha nem consciência disso, e eu só precisava de uma forma de desabafar. E eu comecei escrevendo, já que eu não conseguia falar com ninguém, e na época eu não fazia terapia. uhum, E aí, então isso começou a foi em final de 2011, começo de 2012 que eu comecei a escrever os primeiros textos livres, assim, que uhum. depois iriam compor o livro. Mas foram todos esses anos, até 2020, escrevendo, né, tudo que estava acontecendo comigo, dos lutos, a depressão, as questões sociais também. Tudo isso que foi mexendo muito comigo, eu fui colocando no papel. E aí, em 2020, eu reuni tudo isso porque eu colocava às vezes nas redes sociais, no Facebook, depois no Instagram, e tinha um público que lia, que interagia, que queria ler mais, falava que se identificava. E aí eu falei, poxa, acho que dá para reunir um livro, esses textos e colocar num livro. E aí chegou esse processo de fazer o livro mesmo. Mas quando eu comecei a escrever, foi realmente para colocar os demônios no papel para não colocar nos outros, né? Senão eu ia explodir. Ah, dependendo dos outros, eu até. Tudo por mim, tudo É justificado. é Foi um escape, né, justificável. Bi? Você escrevia, você colocava tudo pra fora escrevendo e tal, e aí depois você meio que compilou e organizou tudo em um livro, né? Que é o Além da Curva. Você colocou tudo no livro. Isso. Eu fui vendo também o que servia, o que não servia, porque tinha muitos textos, só que alguns não faziam tanto sentido, ou eu já não achava que caberia ali, embora muitos textos que estão no livro já não conversem tanto com a Juliana de hoje, mas faz sentido para essa ordem, né, cronológica, Pra mais ou menos. história, né? Pra É isso que eu ia Sim. narrativa. falar. Isso. Ela fez parte, né? Porque foram, pelo que eu entendi, foram várias micro-histórias, vamos dizer assim, que foram escritas ao longo de um tempo e que foram contando, né? Quem era a Juliana não sei quantos anos atrás e que levou a Juliana de hoje, né? Então, Sim, por isso que você acabou tanto que a incluindo. maioria dos textos mesmo que eu tenho, que eu escrevia, né, antes de reunir para o livro, são os textos que estão em itálico Uhum. no Uhum, livro, que é entre os uhum, capítulos. Esses textos eram os textos que deram base para eu contar a história depois, porque
são textos mais sentimentais, que não tem, Uhum. assim, uma narrativa, né? Eu Uhum, posso usar, tanto que tem texto que está no começo do livro, mas que eu escrevi anos depois. Só uhum. que faz Sim. sentido também com aquele momento. Então, isso foi o fio condutor para eu começar a estruturar o livro, né? Porque como que estrutura um livro eu também não sabia até Uhum. começar a fazer. É, era bem isso que eu ia perguntar. Então você levou o quê? 9 anos pra ter todos esses textos e decidir, falei, vou fazer um livro agora, é isso? Na verdade, eu tinha muitos textos espalhados, não estavam nem guardados no computador, nem nada, nem no pendrive, nem nada. Era só, estavam soltos nas minhas redes sociais mesmo. Tanto que eu tinha criado o blog, Além da Curva, que eu Uhum. colocava textos, né, esses textos mais pessoais, mas também colocava os textos de viagem, que Uhum. é o tema que a gente fez, né, o outro Sim, Sim, Viagem ao podcast. Brasil. foi sobre Já viagem. falando. É. Ô, Ju, então quanto tempo levou assim para você decidir, vou fazer o livro e você começou a separar tudo até o livro ficar pronto? Quanto tempo levou isso? Você consegue dizer? Eu acho que assim, é porque quando eu comecei a postar na internet os textos mesmo, por mais que eram só no Facebook no começo para os meus amigos e meus familiares, eu já tinha, tipo, pessoas que falavam, ah, você devia escrever um livro, porque a história é trágica, né? Histórias trágicas, Ariano Suassuna já falava, o que é ruim de viver é bom de contar. O que é bom. É, Uhum. Então, É. assim, engaja, meu amor. engaja. E as pessoas Engaja. falavam, eu não só ficava tipo, ah, tá, mas não tenho conteúdo para isso. Só que aí foi acontecendo mais merdas, né? Foi A acontecendo. vida veio surpreendendo, né? A vida bela, maravilhosa, e alguns dias, outros não. Ela veio aí, né, com força. Vários E aí, desdobramentos. eu comecei a viver e escrever, porque a escrita era terapêutica mesmo para mim. Sim. E aí, quando chegou em 2019, assim, final de 2018, eu já tinha bons textos, assim, em quantidade de textos. Eu Uhum. falei, putz, aquela ideia do livro, assim, que vira e mexe alguém falava, putz, acho que rola, né? Não sei, já venho da arte, né, do teatro, por que não ir para essa outra parte também? E aí comecei, só que muito insegura, porque eu não fazia ideia de onde isso ia dar. Eu não era escritora. Embora eu Uhum. Uhum. escrevesse, não me considerava escritora. Então, começou a martelar na mente tudo. Aí conversei com uma amiga, ela me deu muito apoio. Conversei na terapia, porque daí eu já fazia terapia sobre isso e fui estruturando tudo. Aí em 2020, na pandemia, que eu falei, putz, eu vou tirar isso do papel, porque agora, né, lockdown, Esse é o tudo, a gente momento, estava. né? Uhum. E tinha o fim também. E aí, quando aconteceu, né, o estopim ali, que eu falo no começo do livro, que foi a minha cama quebrar no meio da Aham. pandemia, eu, eu tinha o fim do livro também. E o começo, né, porque tá tudo conectado. É É. tipo Sim. Dark. É isso que eu ia falar isso agora. Eu falo, nossa, a pessoa já fez todo o ciclo, né, da história. Mas porque também não dava para contar uma história e não ter um fim, né? Um fim, uma conclusão para isso. Aham. E tava Sim. muito em aberto também. Eu não sabia muito como finalizar aquilo. Eu não tinha ainda em 2018, 2019. Aí em 2020, no final de 2020, quando veio, né, essa questão da mudança, eu falei, putz, é isso, faz sentido, porque eu estava trabalhando na terapia isso, o porquê, né, de ir para Santa Isabel, voltar, tudo. Eu falei, putz, é isso então que dá para finalizar. E aí que eu comecei realmente a imprimir meus textos para ter eles na mão, para ver o que tava o que funcionava, o que não funcionava, até estruturar o livro, né? Mas tiveram várias versões do livro até chegar Uhum. nessa última. E isso é o que eu acho mais interessante, porque aí eu acho que chegou esse momento aí que meio que você sentiu que dava para amarrar toda a história, né, a tal momento. E aí o que eu acho mais interessante é que o livro é muito coeso, do início ao fim, tipo, é muito coeso. E Sim. amiga, eu já te falei isso, né, mas eu acho que você escreve muito bem, tipo, e não é à toa que as pessoas sempre apontavam para você, tipo, nos seus textos. Você precisa escrever um livro, você precisa escrever um livro.
E eu acho isso muito foda, assim, que aí depois de um tempo aquilo fez sentido pra você, você foi lá, fez o livro, e o livro ficou muito bom. Assim, tipo, os meninos Muito tiveram a bom mesma mesmo. impressão que eu. É muito Ah, bom. obrigada. Obrigada, porque eu acho que também naquela época não tinha nem como eu escrever o livro. Porque por mais que Sim. tivessem havido, né, os 3 lutos da minha mãe, do meu irmão e da minha avó, a Uhum. história não era aquela história, não é sobre Sim, essa história, sobre só esses lutos, né? É muito mais Sim. sobre o que veio depois. sim. Então, não tinha nem como eu escrever É, ali, eu não estava o que ficou no madura, né? pós, né? O que, como você lidou, é no pós, né? É mais sobre o pós, eu acho, assim, tipo, é a sua visão sobre tudo que aconteceu, suas impressões, o tempo depois, como que foi acontecendo as coisas também posterior a esses eventos. Então, eu comentei com os meninos, depois eu te falei, mas você, assim, sempre gostou de escrever, você escrevia já por escape, mas você sempre gostou mesmo de escrever, você criou o blog, você fazia posts já com textos, imagens também. Você sempre gostou, você sempre escreveu assim, sempre gostou de escrever, ou você escrevia mesmo ou só por escrever assim mesmo? Como foi? Não, eu sempre gostei, porque desde pequena, eu acho, eu gostava de ficar na minha e pegar cadernos. Às vezes eu não sabia escrever ainda, mas eu já ficava Rabiscando. passando Uhum. por cima, sabe, cadernos da minha mãe, eu pegava e ficava Hum. passando por cima da letra dela. Então, assim, sempre Hum, gostei de escrever, sempre gostei de caderno, dessas coisas. E eu tinha isso antes mesmo de começar a pensar em escrever para o blog, para qualquer coisa. Eu tinha isso de não saber falar, de não conseguir Uhum. expressar meus sentimentos falando para os meus melhores amigos. Eu não falava. E tinha uma Uhum. amiga minha que ela sempre falava para mim, Ju, você não está conseguindo falar, escreve no papel e me entrega. E eu Uhum. fazia isso e funcionava. Acho que então isso já sim. Ai, que vinha, né? legal. E com a terapia eu consegui agora falar tudo, porque senão eu não ia conseguir me expressar. Eu não ia Sim. Uhum. conseguir gravar vídeos, falar aqui com vocês. Então a terapia me ajudou muito com isso, né, de poder falar. Mas a escrita sempre foi onde eu me enxergava, porque tem muita coisa que se eu não tivesse escrito num papel, eu não ia enxergar dos meus sentimentos. Parece que vai fluindo e eu não tô prestando atenção, parece que eu tô em transe. Aí eu vou, eu escrevo o que eu tô sentindo pra tirar mesmo de mim, sabe? Como Uhum. se eu estivesse abrindo e pegando todos esses sentimentos e Sim. colocando ali. Então, quando eu parava de escrever e via e começava a ler o que eu escrevi, eu falava, caramba, é isso que eu tô sentindo por conta Uhum. disso, e nem eu tava entendendo até colocar ali. Tanto que eu recomendo, assim, a escrita terapêutica para todo mundo, porque às vezes é uma forma da gente poder se enxergar de uma outra maneira, que falar é difícil, né? A Sim. garganta Sim. entala às vezes. A minha Muito. psicóloga, uma vez, ela me recomendou isso também. Eu fazia meio que isso também, um pouquinho. Só que eu comecei a gravar mais áudios, né? Falando comigo mesmo, gravando áudios no telefone, mais do que escrever. Por isso que eu te perguntei. Eu acho que eu meio que não curto ficar escrevendo muito, assim e tal. Mas era uma forma terapêutica muito boa, ficar colocando no papel, porque às vezes fica muito nebuloso as coisas na cabeça, a gente fica pensando muita coisa, às vezes a gente não consegue nem falar. Quando vai verbalizar, fica um monte de coisa bagunçada. Só que quando você escreve, aí depois aquilo faz sentido, aí você começa a clarear e separar melhor as coisas, entender melhor o que você está sentindo para poder se expressar, né? Ai, Bia, muito Sim, interessante porque isso. assim, você poder gravar um áudio para você mesmo já é algo bom, porque É. quando você está falando para você mesmo, e você sabe que não tem ninguém escutando, é só você com Uhum. você, você coloca o que está ali, sabe? Você Sim. liga o motorzinho e vai expelindo tudo isso que está aí dentro. É uma E às vezes, intimidade nossa ali com a gente sim, mesmo. É muito Você bom. você pode se ser ler, limpo, você se né? escutar, né? É É. diferente. Ai, muito bom, Bia. Você tira todos Eu os sou de. filtros, né, que existem, né? Tipo, todos os preconceitos e todos os medos de julgamentos ali, né? Porque é só você com você mesmo, né? Você pode ser 100% sincera ali que quem vai te julgar além de você mesmo, né? Então, Sim. tudo bem. E eu acho que é importante a gente se olhar de fora também. Uhum. Porque Sim. quando eu leio algum texto meu, eu tenho uma percepção muito diferente
do que eu tô sentindo apenas, porque eu Uhum. consigo até que raciocinar, sabe? Porque o sentimento me engole. Eu sou muito intensa, então eu tô sentindo o tempo inteiro e eu não tô raciocinando, não tô Sim. racionalizando aquilo. Então, quando Uhum. eu olho de fora, eu vejo aquele problema, aquela questão, eu consigo até ter mais empatia comigo mesmo, às vezes, porque Sim. eu falo, poxa, Ju, deixa eu te dar um abraço aqui, porque eu não tava entendendo que é isso. Exato. É muito louco. E aí é uma Ai, coisa de mano. você entender você mesmo, né? Porque às vezes, por mais intimidade que você tenha com uma pessoa e você queira falar isso pra ela, infelizmente ela não vai te entender, ela não vai saber o que você tá sentindo. Então, se você falar ali ou escrever, né? Você vai ler depois e ter empatia por você mesmo. Você vai falar assim, nossa, é isso. Aí você vai se abraça, você fala, ah, era isso, meu Deus do céu. Sim, Mas eu mas acho muito assim, legal. quando eu comecei a publicar na internet, eu comecei a publicar porque eu precisava chamar atenção. Eu Uhum. precisava que as pessoas me escutassem. Uhum. Porque tava porque a gente tem, né? A sociedade tem essa questão de querer colocar, quando alguém está sofrendo, uma solução para o outro. A gente vem magicamente com Sim. soluções, assim, só que a gente às vezes não enxerga o que o outro está sentindo de verdade, olhar o É. outro, o que está passando na dor, né, na individualidade do outro. Então Sim. eu precisava chamar atenção, falar tá doendo, porque eu estava viajando, eu estava terminando a faculdade, eu estava saindo com meus amigos, estava tudo bem assim, né, tipo, no exterior, só que Externamente. estava doendo demais. E eu não conseguia falar para as pessoas, né? Porque eu gaguejo. A minha fala sempre foi difícil, porque eu começo a Uhum. gaguejar, começo a não saber o que falar, enrola tudo. Então eu precisava chamar a atenção das pessoas, falar: olha, a minha dor tá aqui e ela é preocupante, sim. Isso que eu tô sentindo não dá para eu segurar por muito tempo. Daqui a pouco eu vou explodir. E aí todo mundo vai ficar se perguntando: nossa, mas o que aconteceu com ela? É. Eu Sim. precisava chamar a atenção das pessoas para minha dor. Então foi aí que eu comecei a colocar nas redes sociais. Foi por isso, simplesmente por Uhum. isso, que eu para falar dos meus familiares, para meus amigos, eu não tô bem. Era a minha forma. O que não é fácil da gente fazer também, eu sei. É. A gente poder Sim. É, colocar ali, foi, se é expor. muita coragem, né, se expor, assim, se abrir, ainda mais para as pessoas que a gente gosta. Porque eu acho que é uma coragem se expor para quem a gente não conhece, mas é mais ainda se expor para quem a gente gosta e quem a gente Pra quem a conhece. gente Porque a conhece. opinião de quem a gente se importa, né, de com quem a gente se importa, é pior do que de um estranho, né? Porque de um estranho você vai Muito, falar assim, beleza, vai muito. se fuder, né? E da hora. Agora, se é uma pessoa que você gosta, né, isso dói muito. É. Demais. Tanto que com o livro, ele é totalmente a Juliana vulnerável, né? Eu Uhum. não escondi nada ali, assim, dos meus sentimentos, dos acontecimentos. Então, assim, quando o livro finalizou e no primeiro dia do lançamento, que foi aqui em Santa Isabel, eu tive um puta ataque de pânico. Nossa, amiga. Eu gelei, eu não conseguia sorrir direito lá no dia do lançamento. Ficou travada. Por, porque eu fiquei tipo, meu, eu tava vendo as pessoas eu fiz a pré-venda, tudo, mas quando as pessoas estavam chegando ali para pegar o livro E e tinham outras pessoas chegando para comprar, e eu olhando pessoas que eu conheço, a minha vida inteira, da minha cidade, Sim. eu gelei, eu falei, eles vão ler isso aqui, Eles vão Uhum. saber que sou sabe? eu, né? Minha família, eles vão ler isso aqui. E eu trato sobre família muito, né? É sobre família, né? É. Sim. E eu fiquei tipo, eles vão ler. E aí, o que vai acontecer? O que eles vão pensar? Será que vão me odiar porque eu falei algumas coisas ali? Será que vão me entender? Será que vão me acolher? O que eles vão pensar? Vão se afastar de mim? Eu fiquei, nossa, gelada. Eu acho que a Uhum. sensação que dá é tipo de se despir, né? De você estar nua na Total. frente de pessoas que você viveu a vida toda. Você tá deixando super claro, gente, aconteceu tudo isso aqui. E as pessoas vão ler, e quando lerem, conforme eu ia lendo, tipo, muitas coisas, eu falava, gente, imagina a família dela lendo essas coisas que ela tá colocando aqui. Tipo, eles viveram tudo isso aqui de fora e agora ela tá colocando o que ela sentia. Então, tipo, as pessoas vão, algumas podiam ser culpadas, outras vão perceber que fizeram a coisa certa, outras vão ver que não fizeram nada. Então, eu acho que é muito avassalador mesmo. Tipo, você fica completamente nua, despida na frente de todo mundo. Mas isso também acho que é muito bom, igual você falou. Acho que é um processo de cura mesmo, né? Você escrever e colocar tudo pra fora, de alguma forma, é curador também. Ajuda você a passar por essas coisas. Eu interpretei o livro muito dessa forma também.
Ah, com certeza. Para mim foi assim, foi realmente quando eu terminei o livro, eu estava fechando um livro também para mim, da minha vida, assim. Uhum. Foi totalmente, porque são muitas dores, né? É um livro sobre dor, sobre as minhas Sim. piores, os meus piores pesadelos, né? Luto, depressão, suicídio, imagem, né? A questão do corpo. Então, mas colocar tudo aquilo ali. Porque na hora que eu escrevia com muita raiva de tudo. Porque quando você tá sentindo, você sente raiva. Quando tá doendo, você Sim. sente raiva. Você não sente, tipo, ai, olha só, eu vou superar isso um dia e vai ser maravilhoso. Não, isso aí que se dane, né? Pô, É, Exato. na hora da dor é dor. é. Então, eu não tava nem aí pro que eu tava escrevendo. Eu só precisava colocar ali pra fora. Mas depois, hoje, quando eu leio, é muito diferente. De, nossa, olha só, às vezes é até difícil lembrar o que eu estava passando ali naquele momento, de tanta dor que era, e que agora tá um pouco diferente, porque eu consegui realmente olhar para isso, encarar de frente, não ficar Caralho. mascarando todos os meus sentimentos, não engolir, colocar para debaixo do tapete. Não que é fácil, não é fácil e não é bonito, e Sim. foram anos, né? Não foi Uhum. de um Não dia para o existe uma Dias, outro. né? solução milagrosa, né? Não, Não tem. não. Não, tanto que é o que eu mais bato na tecla de terapia, de psiquiatria em alguns momentos, porque foi isso que me fez ter realmente, acho que essa clareza em relação aos meus sentimentos. Porque o que eu coloquei no livro, para mim é muito claro, é muito certo e passou. Aquilo ali passou para mim. Eu tenho questões ainda, obviamente, mas são outras questões que Uhum. doem demais também, mas são diferentes. Aquilo eu consegui deixar passar, deixar ir embora, sabe? É um Uhum. ciclo que fechou mesmo, né? Eu achei muito, muito legal isso que você falou sobre você conhecer os seus sentimentos mais profundos, sobre você ver até os sentimentos que até possivelmente você achou feio, você tipo, nossa, eu tô sentindo isso, que feio isso, mas você se permitiu, você teve empatia por esse sentimento, acolher esse sentimento. Isso é muito legal, porque eu vejo que muita gente ela meio que resiste a isso, né? Tem uma resistência a ver algumas coisas, algumas falhas de si mesmo, né? E isso tudo é um processo, né, amiga? É o E julgamento, né? é o A gente tem julgamento. medo de tudo, do julgamento dos outros e do nosso próprio julgamento. É, Porque a gente se julga demais também. Não pode ser sim, assim, não pode falar isso, não pode sentir isso, não pode é, demonstrar. Então, Sim. imagina se eu fizer isso pro outro, né? O quanto que eles não vão me julgar por isso. Então, sim. como que você coloca os seus sentimentos para fora, sendo que eles podem ser julgados? Uhum. O mais genuíno sentimento, né? Tem amigos também que você cita também no livro também. Então, todo mundo ali envolvido ali, você colocou. Eu imagino o pânico que foi no pré-lançamento. Você fala, meu Deus, toda essa galera aqui vai ouvir, vai saber de tudo. Uhum. Exato. E como foi Foi, para eu, você? eu gelei. E aí eu tenho, assim, a gente está falando aqui muito do processo, né, de criação e não de criação, né, porque você não criou uma história, né, é a sua história, né, mas o processo de Isso. contar essa história. E também dos medos das pessoas, de como as pessoas iam ler, quem ia ler, como ia reagir, como, né, que tipo de reação as pessoas teriam, né? E que tipo de reação você recebeu depois que isso aconteceu? Assim, vamos só pra olhar expectativa e realidade. Tipo assim, a expectativa era tipo, meu Deus, as pessoas vão ler, vão saber quem eu sou, isso é horrível. E a realidade, né? O que você Ah, recebeu das pessoas, assim, como feedback? Se as pessoas ainda vêm te procurar pra te falar, olha, me identifico com a sua história, não me identifico, isso daqui eu não concordo, sei lá. Tem gente pra tudo, né? tem, assim, eu não sei se é a minha bolha, né? O que que é, mas realmente o pessoal, assim, só gratidão para as pessoas que têm falado comigo, porque só foi coisa positiva, coisa boa, assim. É, pessoas que falam que não que se identificaram em alguma coisa, porque nem todo mundo, ninguém passa pelo que o outro passou, né? Muito, cada um tem a sua história. Só Sim. que e no livro eu passo por várias questões, né? Claro que a saúde mental e o luto
o principal, mas eu passo por outras questões também. E as pessoas falam, nossa, eu me identifiquei com isso. Eu tô para questões com a família, muita gente falando de questões com a família, e tem aquela parte que eu falo sobre ancestralidade, sobre, né, essa dívida que eu tinha com a minha mãe, e pessoas que se identificaram com isso. E eu pensei que seria só para a parte do luto e da depressão, né? E tem outras questões que as pessoas estão me apontando. Então, é um universo novo também de receber essas avaliações, esses elogios, porque graças ainda não teve nada negativo, porque eu não sei como eu vou lidar com alguma coisa super negativa, de verdade, eu não sei. Olha, eu acho Não tem impossível, como. né? Eu Acontece, mas eu não joguei. sei. Se eu aparecer, você manda pra mim. Manda na minha DM que eu resolvo pra você, tá, meu amor? Não, Pode com a sua deixar. introdução de hoje, eu vou mandar tudo pra você. Manda na minha DM, você pode mandar pra mim. Qualquer coisa, se não gostei, você manda pra mim que eu resolvo. Fica Olha, tranquila, pode mandar pra mim. Clayton Milk resolve isso, tá? Vai Ela cuidar vai disso, pegar, tá, ela querida? vai Vai achar o lá falar endereço com da ela. pessoa, Eu vai lá passar a resolvo pra faca. você, meu Pode deixar. amor. Não tem como. Se alguém se der algo negativo sobre seu livro, a pessoa tá completamente fora de si. Não é possível, não tem como, não tem como Não, mesmo. eu acho que assim, as pessoas talvez não falem algo super negativo, porque eu acho que gera empatia, né? Porque não é É. uma história que não vai gerar uma certa Se empatia. você não tiver empatia além do livro, meu amor, eu tenho uma coisa pra te contar. Você, A sua você humanidade já não era. está vivo. Você não tá vivo, tá, meu anjo? Só uma Eu coisinha. acredito que as maiores críticas que eu achei que eu fosse. Não críticas, mas que eu achei que, assim, teria uma reaçãozinha negativa, seria por conta da minha família mesmo. Era uma questão Uhum. para mim. Na verdade, se tornou, porque eu não sabia que isso era até eu ver eles pegando os livros, né? Sim. Mas, mas não, assim, teve gente da minha família que até falou: Nossa, Ju, agora eu consigo entender melhor o que aconteceu, o que vocês passaram. Teve gente que não falou nada, mas tá tudo bem. Teve gente que falou: Ainda não consegui terminar de ler, porque mexe muito, Mexe, porque, é. né, a Sim. família viveu aquilo. A minha irmã, toda vez que lê, esses dias até postei um stories que ela estava lendo de novo o livro, chorando. O programa dela era que ela Tadinha. queria chorar. Oh, gente. Mas é isso, assim. Eu acho que, não sei, por enquanto não teve nenhuma crítica ruim. Ju, mas já chegou pessoas que, não sei, que você não conhece, mas que o seu livro já chegou até essa pessoa e ela te deu alguma Sim, retórica. E aí foi essas que sim, você falou? sim, é porque assim, os amigos, a gente adora, claro, falem, continuem falando, por favor. A gente Inclusive vai falar, amiga. com verdade. O que tá bom, o que não tá bom. Mas assim, quando é alguém que eu não conheço, que vem comprar o livro, ou que comprou o livro e vem falar comigo, eu fico assim, meio sem reação também. Eu tava falando para minha psicóloga, eu não sei como responder essas pessoas. Sim. Eu não sei nem como responder aos meus amigos quando mandam alguma coisa. Porque, tipo, eu vou falar, tá, obrigada, mas eu não sei o que falar Você quer falar exatamente para a mais e não pessoa. sabe, né? Você quer É, Porque eu não retribuir a sei mais e não onde tem realmente mesmo. bateu nela, o que bateu, qual é a história dela. Teve gente que eu não conheço que já veio contar a história para mim também dela, de vida. E aí, tipo, teve uma interação, aí adicionei no WhatsApp, viramos amigas. Ah, Ah, isso é muito legal. Mas também tem gente que eu não sei como falar com a pessoa, porque é delicado também, por eu tratar de Uhum. assuntos muito delicados, e as pessoas se abrirem tanto, eu fico com medo de responder e às vezes pode ser um gatilho para a pessoa é. também, eu não sei. Porque você sabe que o Uhum. seu livro, né, ele tocou de alguma forma em uma coisa muito íntima da pessoa, né? Para ela ler, para ela ter chegado e falado com você tanta coisa, assim, tocou em alguma coisa muito íntima, ela se identificou muito com alguma coisa que você contou ali, né? Eu acho que você tem, acho que um cuidado ali na hora de falar e tal, assim, acho que essa é a preocupação, né? De falar alguma coisa e, sei Sim, lá, dar um gatilho nela. sim, não, a questão do gatilho foi assim, porque quando eu escrevia, tanto que muita gente fala para mim da página 22, que é aquele poema da morte, que é um dos Hum. primeiros. E que, assim, ele é muito. Ele é pesado. É. Sim. E aí, como que eu ia lidar colocando isso num livro? Porque uma coisa sou eu escrever para mim os meus sentimentos, e tudo bem falar sobre a Sim. morte daquele jeito. Agora, eu colocar num livro isso, eu tava com esse problema.
até, né, para estruturar o livro, tudo. O que eu coloco nesse livro, o que eu não posso colocar? Até que Hum. ponto eu posso, né, mexer com isso? Mas aí a minha terapeuta, que é esse anjo na minha vida, ela falou para mim, Ju, o seu livro, você está escrevendo, você vai publicar. Depois de publicado, não é responsabilidade sua o que cada um vai receber. O que você precisa colocar é um aviso, falando que não é um livro é, positivo, não sei o quê. Então, na introdução, a primeira frase é: cuidado que tem gatilho. Uhum. É o que eu posso fazer, mas porque cada um vai entender num lugar muito único dentro de si. Eu não Sim, posso Sim. ser responsável pelas pessoas, né? O que elas vão, o que vai ativar nelas. É sim. Não muita tem gente, né? como. Você não Mas Não consegue, a tem aí, gente não como. aí consegue que ser foi a responsável questão. pela gente, né? Imagina pelos outros. Exato. É. Mas aí eu recebi muitas mensagens de pessoas falando pra mim, Ju, você fala que tem gatilhos, mas me ajudou muito. Ao Uhum. invés de me deixar mais para baixo, de me deixar mais depressivo, me ajudou, me deu alguma coisa ali para cada um, né? Cada um tem o seu, mas assim, me levantou de alguma, não levantar, né? Porque eu não tenho esse poder, mas assim, me deu uma coisa boa ali, Como se um fosse uma ânimo, sei lá. esperança, né? Deu De uma que clareada também É, no no, que ela tá pensando, nas coisas que acontecem. Acho que a identificação que eu falei, acho que é mais ou menos isso, tipo, dá uma clareada. Acho que é nebuloso alguns assuntos, alguns sentimentos para muita gente, né? Só que quando a gente vê uma pessoa falando de forma tão coesa, tão clara quanto que você fala, é impossível você não se identificar com alguma coisa e você não entender e se identificar e falar assim, nossa, acho que é isso que eu tô sentindo mesmo. E até acho que se for fazer terapia, vai conseguir expressar isso também para terapeuta e tal. Eu falo isso por experiência própria. Tipo, eu li o livro, fui falar com você também, além de outros posts que você, dos seus textos que você postava também no Instagram. Eu acho que eu não cheguei à época do blog em cima. Quando eu te conheci, era já a época do Instagram, né? E aí você já uhum. postava os seus textos no Instagram, e eu sempre amei os seus textos. Aí você criou o canal também no YouTube, que você tem um canal no YouTube. E eu sempre falei isso pra você, que tipo, você também me ajudou bastante coisa. Quem tem depressão sabe. E os assuntos são muito nebulosos, as coisas são muito nebulosas. Pra gente entender, se entender. E uma pessoa falando claramente como você fala, amiga, fica muito mais nítido, as coisas ficam muito mais perceptíveis, né? Então, é isso. E como é isso pra você, amiga? Tipo, ter isso, assim, você meio que se sente meio que, assim, responsável, ou, tipo, as pessoas procuram muito você pedindo ajuda, assim, e tal, isso te dá... como que você se sente com isso? As pessoas contando as coisas, assim, e tal, você fica meio perdido, você já chegou a falar isso pra terapeuta e tal, sim? Então, eu acho que na verdade, eu compartilhando as minhas dores, tudo isso, é até um lugar assim confortável para muita gente escutar e para eu poder falar também, porque Uhum, eu não sou uma profissional da saúde mental, mas eu estou é, falando de saúde mental. Só que quando eu não sendo uma profissional e eu só falando do que eu estou sentindo, eu não estou falando de mais nada. São sim. só os meus sentimentos. Eu não tenho a responsabilidade de ter tanto cuidado com o que eu falo. Claro que Sim. Uhum. assim, na verdade, eu nunca tive muito cuidado. Eu sempre postei o que eu tava sentindo e é isso, sabe? Lidem com meus Sim. sentimentos. Mas com o livro eu tive, sim, um pouco de preocupação com isso. E aí a minha psicóloga falou que, Ju, o que é do outro. Você É não do... pode se preocupar com as pessoas que vão ler. Quantas pessoas vão ler, você não sabe. Então, cada um vai ter uma recepção. Mas eu acho que para muita gente, talvez tenha sido positivo, assim, essas coisas que são assuntos difíceis, tanto que tem muita gente que já me falou que ainda não conseguiu terminar de ler, porque mexe muito, então, porque tá passando, às vezes, agora, no momento, por uma questão difícil, então não consegue continuar no livro. E eu falo, toma seu tempo, não tem problema. Nossa, quantos livros eu mesma tenho aqui em casa que eu começo, paro, depois eu volto. Mas eu falar tão abertamente desses sentimentos, eu acho que foi positivo justamente por isso, porque as pessoas se identificam. Não tem aquele discurso positivo, tóxico, É, tóxico de tipo, você vai superar, é difícil, mas vai superar. Não, eu tava falando que dor dói.
tá doendo, então vai ser um saco, então vai dilacerar tudo. Eu acho que quando a pessoa tá na dor, ela ouvir ou ler, ver alguém que tá falando exatamente aquilo e que não tá floreando, não tá colocando como se fosse simples, como se fosse algo que vai passar. Porque Uhum. quando tá doendo, a gente não sente que vai passar. Quando a É, gente tá no meio do furacão, você não consegue ver a saída. exato. Então, você vê alguém ali é meio que também, talvez, meio que tô segurando sua mão, sabe? A gente não se Sim. conhece, a gente não tá junto, mas eu tô segurando a sua mão porque eu entendo. E talvez até tenha gente que possa pensar, que já me falaram, pelo menos, né? É, que aceitou aquilo que estava sentindo mais fácil, mais, de maneira mais facilmente, porque viu numa outra pessoa, né, em mim ou em alguma outra pessoa que também tem esse tipo de trabalho, alguém que tá ali, tá doendo e é normal, é Como natural ela, né? doer. Tá sentindo como Aham. ela Exato, tá sentindo mesmo e falando que tá exatamente. doendo, e é isso mesmo. Porque quando a gente tá É, passando por isso e tem outras pessoas assim que não estão passando por isso, a gente tá passando por alguma coisa e tá inserido em pessoas que não estão passando por isso, a gente se sente errado, né? Porque parece que você fala assim, nossa, eu não devia estar sentindo isso, né? Aí você fica, além de tentar processar o que você tá passando, você fica tentando não transparecer que você tá passando aquilo, porque é errado, entre muitas aspas. E aí você lê algo que alguém tá ali, tipo, a pessoa tá ali passando a mesma coisa que você e tá falando, tá tudo bem você sentir isso, porque vai acontecer isso. Não é legal, mas vai acontecer. E assim, não tem o que fazer, você tem que passar por isso. Dá um exato. conforto assim no fundo, porque você fala assim, beleza, então eu tô passando por isso e beleza, vou ter que passar por isso. Não tô errado de passar por isso, né? Não tô, Uhum. não é uma vaidade nem nada, é normal, assim, normal. É Porque horrível. é aquela questão do julgamento, a gente querer, não, como que eu tenho que estar? Mas não é como eu tenho que estar, é como eu estou. E às vezes Uhum. o meu mundo não tá bom nesse momento, eu não tenho coisas boas para falar. Que era uma frase que sempre me irritou muito, quando eu tentava falar dos meus sentimentos e alguém falava: "Ah, não, vamos falar de coisa boa". Mas, cara, meu mundo não tá bom, É, sabe? Falar do Não é que eu quê, quero né, querido? falar de coisas ruins o tempo inteiro. A gente precisa de respiro também. Mas às Sim. vezes a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar. uhum. E aí a gente acaba se sentindo muito sozinho, né? E É, quando a solidão vem, quando a solidão bate, que você olha ao redor, você não se sente confortável para falar com ninguém. Nossa, aí afunda mais ainda, né? Porque a sim, solidão tem um poder gigantesco de deixar a depressão envolvendo a gente. sim. Arrasou. Eita. Nossa, eu tô passado. Que assim, a Ju falando que, ai, eu não sei falar e não sei o quê. Tudo É, mentira, não, né? Eu Mas isso tô é deixa passadíssimo. ela. terapia. É a Deixa terapia. ela. Total. Deixa ela. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta. O livro É. tem algumas ilustrações. Quem fez as ilustrações do livro? Da Ah, minha capa? pirralha, Giovana. Ai, que linda. Agir. Ela que Ela, fez. Então, essa aqui, nossa, ela a da desenhou Lindo. super capa bem. e a da contracapa. Essa daqui. Eu Gente. pedi para ela fazer alguns desenhos para mim, e daí eu escolhi os que eu ia usar. Daí tem também os do marcar de página, né? Que eu não Sim. sei onde tá. Que são Ai, marca a diferentes página. daqui. A Ai, identidade visual todinha dela, né, Bi? eu preciso ir na sua É. casa roubar esse marca-página, porque o meu não veio sem. Você pegou pelo Ai, site o livro. Peguei pelo poxa, não site, porque foi, né? no dia do Estreia Ah, não lançamento tem. eu não consegui, tá, querida? Não tenho Poxa, culpa se sinto vocês muito. conseguiram, tá? Mas Sinto aqui, muito, ó, eu tá aqui, ó, o mereci meu esse livro tá aqui. lugar. O seu livro tá aí? O seu livro não tá Meu aí, livro tá entendeu? ali, eu já falei. Meu livro tá ali, Mas ó. assim, né? Eu Num posso falar que meu altar. livro tá ali atrás também. E aí? Tá num altar ali, meu livro. Tá ali, ó. Rosinha, dá pra ver daqui, ó. Dá pra ver dali, ó. Rosinha. Fica na sua, chama tá? atenção. Sim, desse jeito. Ô, Eu Ju, outra adorei. coisa que eu ia te perguntar é se você consegue lembrar quem foi a primeira pessoa que leu o livro? Você, logicamente, né? Então, a segunda pessoa que leu o livro quando estava pronto. E você, antes de Sim. publicar, quem foi a primeira pessoa que leu esse livro? Você sabe dizer? Claro, foi a Letícia Zanetti, ela tá aí no livro, em vários lugares do livro. Ela fez a introdução, tá na contracapa, tá no meio do livro também, eu falo dela. Ela é meu porto seguro, assim. É minha amiga da faculdade. E quando eu comecei a querer escrever o livro,
Eu mandava tudo, porque eu não tenho contato com ninguém que escreve livros, nada desse universo. Então, eu ia falar com a minha amiga, né? Os amigos são nossos portos seguros nesse momento, Sim. das ideias malucas. E aí eu falei, meu, tô querendo escrever, o que que você acha? Juntar alguns textos. Aí ela foi me dando ideias, como leitora também, né? De outros livros. E aí eu rascunhava e mandava para ela. O que que você acha? O que que tá acontecendo? Ela leu todas as versões do livro, até chegar na Gente. última. E para me ajudar, Olha, porque eu não tinha noção de como que eu não sabia como que as pessoas iam reagir. Sim. Eu precisava de alguém, né? Tanto que depois Uhum. eu mandei para uma outra amiga minha a versão do livro para ela ler, porque eu precisava de leitores, né? Para saber se o Sim. livro está sim, coeso, se faz sentido. A minha maior preocupação era, faz sentido esse livro Sim. estar no mundo, isso ser um livro? Porque eu não tinha noção, não sabia se realmente, porque uma coisa são meus amigos falando, né? Ah, sim. escreve um livro. Outra coisa é eu colocar a cara ali e o E nome. publicar. Eu tinha na minha cabeça, assim, de quem não entende nada, eu pensei, acho que a Ju deve ter feito. Quando ela terminou o livro, ela mandou pra uma pessoa, que eu não sei que profissão é essa, se existe, mas, tipo, uma pessoa que faz livro, sabe? Tipo, é um escritor, lógico, é um escritor. Mas, sei lá, pra mim tem uma pessoa que O valida o fazedor que de é livro, um né? fazedor de livros, que valida o que é um livro, sabe? Tipo, aqui tem que ter o prefácio, capítulo tal, em tantas Amigo, o páginas, nome isso disso aqui é tem um TCC, sentido. amiga. Calma. Eu falei, deve ter sido alguma coisa assim, mas não, você mesmo que fez e concluiu o livro e tá perfeito, entendeu? É um livro. Sim, na verdade eu Isso é muito tive incrível. uma parente do marido da minha prima, que ela Olha. me ajudou com a questão da ortografia, né, tudo. E aí eu não conhecia ela, então ela foi lendo e ela foi palpitando. Eu achei ótimo. Ela até falava, ai, Ju, se eu estiver falando muito, você me avisa. Eu falei, não, continue falando. Porque você é a primeira pessoa que eu não conheço, que É não me bom. conhece e que tá lendo o livro. Mas é que isso foi mais pro final, né? Ela acabou sendo a terceira pessoa do livro. Uhum. Mas, assim, ela leu e ela foi corrigindo algumas coisas e ia me passando e ela fazia chamada de vídeo comigo e ficava falando o que ela achou. Então, isso também foi muito bom, me deu um pouco mais de segurança, porque era uma pessoa mais velha, que eu não conhecia e que não me conhecia. Então, isso também deu um pouco Sim. mais de segurança. Mas se não fosse ela, ia ser só minhas amigas mesmo. Eu Gente, que também legal. tinha essa impressão de que, sei lá, alguém da editora que precisava ler o livro, repassar ele todinho e tal, porque até, É, tipo, qualquer trabalho da faculdade, a gente precisa que outra pessoa leia né, monografia e tal, para que tenha, corrija ou qualquer outra coisa assim. Uhum. Então eu imaginei que o livro tivesse que alguém que repassasse ele todinho para falar assim, ó, Ju, isso aqui, aquilo outro, alguém que entendesse, né, de livro, que no Isso caso foi essa moça. seria se eu tivesse feito por uma editora, né? É porque o Uhum. livro foi feito totalmente independente. Independente. Eu, eu e a minha irmã com as ilustrações. Não teve editora, não teve nada por trás, né? Só Sim. eu mesma ali escrevendo, descobrindo como fazer uma capa de livro que eu não sabia, Uhum. medindo lá o arquivo para saber como que é. É uma loucura. É uma loucura É uma fazer loucura. Mas sozinha. o Mas é processo como eu também, consegui, né? né? E eu vou Oi? te O falar, viu, que foi um processo livro. também. E ele pronto, assim, deve ter dado muito orgulho. Tipo, meu Deus, olha isso sim. Isso, não. aqui. Não. Foi você, a Gi que fizeram, e aí teve a Letícia também que te ajudou. Enfim, todo o processo, eu acho que é bem turbulento, caótico, assim, mas o final compensa, né? Meu Deus, ficou muito lindo, amiga. Ficou tudo muito lindo. Tipo, eu falo assim, olhando assim, você não diz que foi um livro totalmente independente por pessoas que não trabalham com isso que fez. Sim. Pra mim, vocês já fizeram outros livros, já sabe, porque ficou muito perfeito, ficou muito lindo. A combinação de cores, tudo ficou muito bom. Eu fico Eu assim, eu, tentei o eu meu acho melhor que melhor, muito viu? livro que eu já peguei na mão, viu? É um livrão, Ah, amiga. É um livrão. É um Real. livrão. não, e assim, uma semana antes de eu mandar para a gráfica, o livro ia ser de capa branca e roxa, né? Mas Nossa, eu tava Gótica. achando muito sem graça. Não era você, né? não Não imprimia a tinha! Juliana ali, não tinha a Juliana ali. Agora as cores, né, atuais, Mas eu né, fiquei que com medo das cores, porque
é chamativo. Eu falei, será que Chamativo. as pessoas vão odiar? Porque é verde e é rosa, não é verde e rosa, é verde e rosa. Mas assim, me libertei disso também, porque eu fiquei com. São muitas coisas que passaram na cabeça até chegar na mão das pessoas e saber realmente o que elas estão achando. Porque Uhum. até então era só e se, né? As Uhum. possibilidades. E a possibilidade da cabeça da pessoa aqui tem 50 mil. E a Sim. maioria é negativa, né? Eu acho que é muita Sim, pressão, você fica sentindo exato. muita coisa. Quando você viu pronto, quando você pegou ele da mão, chegou na sua casa, o primeiro livrinho, você falou, tá aqui, tá pronto. O que é que você sentiu, Jô? Eu fiquei assustada, porque era real. Se materializou, né? Se É, materializou tudo até aquilo. então eu tava fazendo pré-venda, eu tava colocando artes no Instagram, não sei o quê, mas tava tudo no virtual, tava tudo ali, né? Tipo, nas ideias. Aí Não quando parece ser palpável, materializa, né? quando eu pego na mão pela primeira vez, quando eu entrego pela primeira vez para a primeira pessoa, tudo isso, assim, me assustou muito. Me Segurou o livro assustou. assim pra pessoa não levar, né? Não, segura aqui, não, segura. Não, Eu deixa fiquei aqui comigo tipo, mesmo. agora cair na real. O que que eu tô fazendo? Sabe? O que que eu tô fazendo? Eu devia Sim. parar. Eu acho que a gente acho que deve ter sentido uma coisa assim, tipo, são vários fragmentos meus por aí agora. Tipo, você tá no mundo agora. São vários pedaços seus, estão em qualquer canto por aí. Qualquer pessoa pode ler e acessar você. Eu acho que é uma conexão muito forte que você cria num livro, sabe? Tipo, você tá aqui atrás da minha casa, pendurada, sabe? Sabe? Eu tô Sua história atrás tá aí, ali, ó. você tá ali atrás, na minha casa, em vários outros lugares. Isso é muito, é mágico mesmo, você pensar num livro, numa história sua andando por aí. E realmente é muito assustador, gente. É você ser totalmente vulnerável e todo mundo te lê. Literalmente, as pessoas estão te lendo Uhum. ali. Eu É acho isso que mesmo. isso é muito louco e muito gratificante também. Acho que é um misto das duas coisas. E acho que isso que é bom, né? A adrenalina. Acho que é isso que movimenta também. Sim, dá um negocinho no coração. Porque é realmente isso. É gratificante de ver o trabalho mesmo que. O trabalho, mas nem é só o trabalho, mas assim, tudo que foi percorrido, né? A minha história toda nesses últimos 10 anos está no livro, sabe? Sim. Tá as piores partes, é que não tem as melhores, Alguns dias ensolarados ali, dias algumas melhores, quando coisas, eu os falo dias das mais. viagens, né? Lá no livro e tal, tá, é bom. Sim. Como diz minha irmã, quando ela leu, ela falou: Nossa, 90% do livro é triste. Mas eu falei a vida, mas tá tudo bem. Mas é assim, é assim. É muita coisa íntima sua ali no livro, né, Mas amiga? eu não tinha noção de que era tão íntimo até entender que as pessoas estavam lendo, realmente, que as pessoas estavam acessando. Porque eu posso postar na internet. As pessoas podem curtir lá a foto, mas eu não sei se elas leram mesmo o texto, se elas, Sim. sabe? Se a pessoa comenta, eu tenho noção, mas se a pessoa só curte ali, eu vejo, às vezes, viu a foto, ou é a Ju, vou curtir as coisas da Ju, sei lá. Mas se a pessoa comprou você sabe que ela vai ler em algum momento. Levou pra Sim. casa, né? Assim, pegou Levou para ali, né? casa, e é isso, é um pedaço meu, é um pedaço até hoje o mais importante, as partes mais importantes da minha vida. É loucura, ainda é um É pouco mais loucura. assustador do que outra coisa. A gente já tá colocando coisa na cabeça dela, tipo assim, porque o livro ele tem a versão física, né, Ju? E também tem a Isso, versão em e-book, né? Que tá disponível na Amazon também, né? Ou tava disponível na Amazon. exatamente. E aí, tipo, você não tem. Não sei bem como que é ser escritora, disponibilizar independentemente, mas talvez. Não sei se você tem total controle de onde ele tá chegando, de onde ele tá indo, o livro, acessando quantas pessoas, acho que a quantidade até sabe, mas, tipo, do boca a boca, se uma pessoa comprou, passou para outra, que, tipo, foi quase o meu caso, quando eu comprei, a gente que foi, né, no lançamento, e aí a gente falou tanto do seu livro que umas amigas de uma amiga minha se interessaram, foram lá e compraram o livro também. Sim, Então, tipo assim, eu gostei muito disso. Vai indo do boca a boca, vai chegando, acessando outras pessoas que vão gostando também, vão te acompanhando, vão lá te seguir. E isso, assim, é muito legal e também, sei lá, deve dar uma
Ah, eu não sei como. Deve ser excitante, assim, você fala, meu Deus do céu, tá acessando muitas pessoas, dá um medinho, mas também é muito legal. Eu não É sei como muito que. gostoso. É, É gostoso, porque eu sou ansiosa, né? Então, assim, eu queria saber todo mundo que tá comprando o livro. aham. Eu queria ter esse controle E o que tá de achando saber. também? Me Mas conta. é principalmente o e-book, né? O livro digital, eu não tenho controle nenhum de quem comprou. Eu não sei quem foram Ah, as pessoas que compraram ali. No o físico ainda tem, quando vai comprar, você pode deixar o seu nome para que eu possa ver ou não. Você pode. Tem gente que não deixa. E sim. então eu não sei, assim, né? Parece só a primeira letra da pessoa. Mas assim, quando a pessoa deixa, eu falo, ai, fulano comprou, que legal, não sei o quê. Mas, mas eu queria saber, né? Porque eu não sei, na minha cabeça eu quero É do saber todo mundo que minimamente tá você lendo. quer ter controle da onde você está indo. Mas não Onde É, vai tá ter mais. chegando. Não vai ter mais, não vai ter mais. Não. Eu fico Ai, imaginando tomara. assim, por exemplo, um livro você que para numa biblioteca, essas bibliotecas públicas, por exemplo, e o livro tá lá, e uma pessoa completamente aleatória que nem vê esse livro, pega e lê, entendeu? Tipo, não tem mais controle. Você tá por aí agora, você tá voando amiga. por aí. Não tenho mais o que fazer. Essa história já foi, todo mundo já vai saber, todo Tá mundo no vai ter acesso, mundo. tá no mundo, você fez algo pro mundo mesmo. E se você parar pra pensar nisso, isso é muito louco. É igual o podcast da gente, se a gente parar pra analisar, isso É. viaja pra muitos lugares, sabe? O que a gente tá fazendo aqui. Isso é muito louco e é muito bom também. Mas deixa a gente lelé da cuca às vezes, se a gente for É isso parar que pra eu falei pensar. pra ela sobre ser excitante, porque eu comentei já com os meninos que a gente não tem mesmo controle de onde o podcast vai chegar e onde está Quem tá chegando. escutando, né? Quem tá ouvindo Sim, e a gente vai conversando aqui, como somos três amigos, né? E até você, que é nossa amiga também, agora participando do podcast, é muito fácil a gente conversar e porque a gente tem intimidade, a gente conversa, a gente fala coisas. E aí, assim, uma pessoa que tá lá, sei lá, no outro canto do mundo, ouve e conhece você, sabe, alguma intimidade sua, porque é muito fácil a gente contar uma coisa íntima um pro outro aqui. A gente não coloca muito filtro. A gente sabe que tá gravando, que é pro podcast, mas às vezes a gente esquece, porque a gente tá acostumado a conversar um com o outro. E aí eu falo pros meninos, meu Deus, eu quero ver quem é que tá ouvindo, eu quero saber quem é que tá ouvindo. E aí do nada chega alguém lá no Instagram e comenta, ou no Spotify também, que dá pra comentar. Então eu sou meio controlador, eu gosto de saber mesmo que tá. Por isso que eu pego no pé desses gays pra eles falarem, aparecerem, mostrar a cara, eu vou saber quem. E quando aparece, eu acho isso muito legal. Teve também o Gui, que veio falar um pouquinho do livro dele, né? Armário Vazio Não Para em Pé, e ele também tinha comentado. Ele lançou também o livro, amiga, lá naquela livraria que você lançou Ah, também. mentira! Acho que foi. foi uma semana antes, né, Bi? Ah, Foi acho que uns não. 15 Guilherme. dias antes, foi uns 15 dias antes. E aí ele veio Meu também aqui, Deus. ele mandou o livro pra gente, né? E aí depois a gente chamou ele para fazer o episódio, e aí ele contou que tinha pessoas chegando para ele falando, pessoas que ele não conhecia, e contando as impressões sobre o livro, e isso é muito gratificante, né? É muito legal. Deve assustar um pouquinho, porque às vezes eu fico meio assustado também quando alguém chega falando do podcast que eu não conheço, mas deve ser muito legal, assim, uma coisa que você trabalhou, você fez, você criou do zero, assim, e tal. E tá chegando, acessando pessoas, tá tocando. Se toca uma pessoa já é legal, né? Sim. Mas aí vai chegando uma galera assim que leu o seu livro, gostou, tocou e fez bem pra ela, né? Então deve ser muito bom, amiga. E até acho que um recado até para quem tá ouvindo, né? Essa questão de falar se a pessoa gostou Uhum, alguma coisa assim, tanto do livro quanto do podcast, chegar nas redes sociais. Isso é tão importante, né? Porque às sim, Sim, vezes a gente está fazendo aqui, né? Eu faço o meu trabalho sozinha, vocês estão aí, vocês três, mas é o mundo de vocês e tá longe das pessoas. sim. Então, quando a gente coloca para o mundo, a gente não tem noção do que está É, acontecendo. Se a gente continua fazendo, se a gente não continua, se está dando é, certo, o que está funcionando, o que as pessoas gostariam de saber mais, de ver mais, de ouvir sim, mais. E quando elas comentam com a gente, né? Quando elas falam pra gente, mandam uma mensagem falando, putz, até com ideias, né? Não sim, só elogiando ou criticando, mas falando o que elas estão querendo consumir. Porque se elas estão aqui, elas estão consumindo. Então, sim.
para poder ampliar, sabe? Isso é muito legal. Isso. Vai ter uma troca, Recomendo, né? façam. Uma retórica ali, um Sim. feedback, você tem uma troca com as pessoas que estão consumindo, né? Porque estão consumindo, estão gostando, mas tipo, é muito gostoso você ter um feedback e você responder essas pessoas também, e aí ajudar a aumentar ou melhorar, enfim, qualquer coisa. É muito bom, é muito gostoso. E o livro, amiga, você fazendo um livro, tocando pessoas, isso aqui, que nem a gente falou, tá no mundo, assim, então é o boca a boca, uma passando para outra, isso aqui tá eternizado para sempre, assim, no Sim. mundo. Imagina, tipo, numa biblioteca, o seu livro lá, que nem o Cleito falou, uma pessoa que não te conhece, sei lá, Eu ia falar de isso. outro lugar, vê o livro, compra e, tipo, acessou você, acessou sua história, tocou ela, enfim, é fascinante isso. E eu ainda dou uma viajada um pouco assim, além, porque assim, a gente tá pensando muito no nosso mundo de hoje. Mas eu fico pensando assim, imagina assim, daqui a 1000 anos, todo mundo morreu, acabou o mundo, Ai, que o livro vai estar lá, numa biblioteca, aí vai Por vir os favor. ETs, Apocalipse do os Hiroshi. ETs vão chegar aqui e falar, gente, tem um livro aqui, deixa eu ver o que eles A Juliana escreviam. Saui, a lei da curva. E O vai que é estar isso lá, aqui? entendeu? O seu legado ficou Verdade, pra amor. sempre lá. Vai estar com as Eu fico páginas muito doido. amarelas, igual a das múmias, os grifos antigos. O verde da vai ser um Juliana. verde musgo. Sim. Mas isso é muito legal de imaginar, não é? Nossa, viajamos mesmo, Nossa, eu mas nunca isso é tinha muito bom. pensado nisso. Mas aqui Amiga, a desculpa, gente né? cria paranoias aqui, meu amor. Olha, vocês deixem meu livro de herança para filho, Com para sobrinho ou certeza. para alguém. Vai É ficar, tipo, vai vocês já ficar. viram aquele vídeo da Vitória, da Ana Vitória? Que elas acho que regravaram a música do Caetano, e aí ela foi num programa, aí o apresentador ficou Ah, falando eu assim, sei. ficou falando assim, nossa, que vocês regravaram música de um artista, de um super artista que representa numa nação, e começou a exaltar, né? E aí falou, como você se sentiu fazendo isso? Aí ela parou assim, pegou o microfone e falou, eu não tinha pensado nisso até agora, eu só tinha cantado mesmo. Só, Ah, eu te- já vi. só Eu sentei, tava gravei de e fui boa, embora. não Nunca tinha tinha essa pensado paranoia. nisso. Não tinha essa Porque paranoia até coloca um agora. peso, né? Sim. É. Você Eu fiquei vai lá e. preocupado, né? Eu falei, meu Deus, eu vou chegar pra Jo e vou falar, Jo, seu livro é isso, seu livro é maravilhoso, é isso, é incrível, não sei o quê. E a Jo, meu Deus do céu, David, como assim? Calma, gay, calma, senão eu vou segurar. Inclusive, eu ia te perguntar, Ju, já seguindo essa que o Hiroshi falou, você já passou pela sua cabeça alguma vez um convite para ser feito um filme, uma série, alguma coisa sobre o seu livro? Você sendo uma atriz, sei lá, né? Já Assim. pensou? Que Interpretando delícia. eu mesma, não posso mais, já tô velha. Ai, que... Pode sim, menina. Oh. Não, nossa. Netflix, Amazon, HBO, que mais? Pois Chama é, ó, ela. o Heartstopper tá Globoplay. aí. Primeiro Chama nasceu o livro, ela. depois a série. É, menina. Se Quem quiserem me sabe? contratar para ter os direitos do livro, né? Para ganhar os direitos do livro, para ser retratado e para atuar também. Aceito, mas Pensou? Ai, nossa, ia ser muito too much, gente, que tudo já. Nossa, Eu, ia ser muito Então legal. você, é o você ápice da iria. vida. Se tivesse convite, você venderia os direitos para fazer uma produção audiovisual do livro. depende. Você vai Depende, comprar, a né? gente Não vai fazer. Depende De- do tem que dinheiro conversar e com meus da. advogados Ah. primeiro. Depende de como eles vão pedir os direitos, né? Tem que tudo É, isso. Aí dependendo, eu... a gente até conversa. Tá bom, Ô, Netflix? Ju, qual foi, você consegue dizer qual foi a coisa mais legal que o Além da Curva trouxe pra você depois de você publicar o livro? Tem alguma coisa que você consegue mensurar com isso? Olha, é, uma coisa que foi muito legal, assim, por mais que tenha sido assustador, tudo, foi realmente ver as pessoas, né, com o meu livro na mão. Porque sempre deu aquele medo de, tipo, as pessoas estão falando, mas será que elas vão realmente, sabe, Comprar, né? apoiar? É Sim. diferente de fazer, de ter a ação da palavra, né? Então, assim, os lançamentos, por mais que foram uma coisa muito, sei lá, assustadora, mas foi muito gostoso, assim, de ver muita gente que eu não imaginava me apoiando. Porque para mim foi um apoio, sabe, das pessoas mesmo. Muita gente da família distante que veio e conectou comigo, sabe?
pessoas que eu conhecia mais ou menos, ou que eu já conheci e que vieram também. Isso foi muito forte, assim, me deu força mesmo, sabe? Deu uma recarga na vida, assim, sabe? Uma vida a Te mais no reafirma, né? Te dá videogame. um impulso, né? É, mas uma coisa que foi muito louca, que eu não sabia que eu podia fazer isso e que aconteceu por conta do livro, foi começar a dar palestras, em Que legal. empresas. Ai, que E foi um legal. convite que eu recebi, uma amiga minha que trabalha numa outra empresa, com uma psicóloga que ia fazer lá no Setembro Amarelo algumas ações, e ela me convidou, falou do livro, ela viu o livro mais ou menos, e me convidou para dar palestras. E foi muito legal. Sim, medo total, tremendo. Fiz uma colinha na hora ali para dar palestra na empresa, né? Mas eu comecei a falar, nem vi mais nada, só vi a hora que eu parei de falar. Até fiquei Comunicadora assim, né? nata, Será que eles não tem entenderam? jeito. O que será que eu falei, né, para eles? E o mais legal ali, na verdade, foi a primeira palestra, porque eu dei essa palestra para foi uma empresa ali na Dutra, em Guarulhos, e a primeira sessão ali da palestra foram só homens que trabalhavam no maquinário ali da empresa. E eu fiquei assustada quando eu vi aquela sala cheia de homem. Porque eu falei, putz, o que eu vou falar para eles? Uma Uhum. menina, sabe, falando ali para eles, basicamente, né? Tudo bem, eu tenho 30 Sim. anos, mas às vezes na visão, ainda mais Mais visão um de homem, né? rostinho de 17, É. gatinha. O que que eu posso acrescentar, né, para essas pessoas, Sim, pra esses não, e senhores homem todos mesmo, aqui? né? Tem essa questão aqui dessa sociedade patriarcal do homem Sim. não acessar os sentimentos. Sim, É proibido, total. né? Então, como é que eu vou falar de sentimento, que é sentimento puro para todos os lados, para um bando de homem? Eu fiquei muito assustada, eu fiquei morrendo de medo, sabe? O que eu posso falar aqui que vai fazer sentido para eles? Eles vão começar a olhar para o lado, você já, sei lá, eles vão. E foi maravilhoso. Foi a melhor Ai, palestra que eu dei gente. até agora, assim, né? Não Eles dei prestaram muitas. Ah, atenção, tudo. Eles ficavam respondendo assim com um rosto, sabe? Eles ficavam prestando atenção, eram uns quase 50 homens ali. nossa, era Você bastante E gente. eu conseguiu ali, sentir a e conexão, eu né? E ver ali que eles estavam te sozinha, né? acessando. Na frente, falando para eles dos meus sentimentos, da minha história, e eles assim, prestando atenção, não sei o quê. No final, eu sorteei uns livros para eles, e eles ficaram lá, deram os nomes para ser sorteados. E aí, muitos vieram depois, quando eu finalizei a palestra, falar comigo. Falar que às vezes em casa a esposa, o filho, a filha tem algum problema, eles não sabiam lidar, que vai ser legal o livro para eles. Alguns compraram, quem não foi sorteado comprou o livro. E assim, a recepção deles foi surreal para mim, porque eu não tinha noção desse Que massa. público. O meu Uhum. maior público é feminino, até hoje, assim, né? As pessoas que compram, que falam comigo, são mulheres, porque é mais fácil de lidar com sentimentos. Homens, Sim. héteros, principalmente, Uhum. de entrar nisso, nessa camada, assim, dessas Você coisas que eu conseguir falo, acessar eles, o mais íntimo deles, assim, fazer eles prestarem nossa, atenção em você, na sua história, é difícil mesmo, amiga. e isso para mim assim foi muito incrível saber Transformador, né? que dá para eu conversar com outros tipos de público e que eles estão ali, sabe? Porque afinal, né, é todo humano, é tudo carne, é tudo, todo mundo sente alguma coisa. Por mais Sim. que não demonstre, as pessoas sentem, as pessoas vivem isso em casa. Tem alguém que está sofrendo com depressão. É Então, isso. nossa, isso foi muito lindo para mim. Quando a pessoa não sente, por mais que a pessoa não esteja sentindo ou passando por alguma coisa, com certeza ela conhece alguém que está passando por alguma coisa parecida ou sente, e ela prestar atenção, ela ouvir você falando e tal, ela consegue entender aquela pessoa e consegue lidar melhor, né, com a situação, com aquela pessoa, enfim. Isso é foda, é mágico isso. Nossa, eu me senti assim de uma forma que muito diferente dos lançamentos, que eram pessoas que eu conhecia, tudo. Tinham pessoas que foram nos lançamentos que eu não conhecia, que me seguiam pelo blog, né, pelo Instagram, mas isso foi muito surreal para mim, conseguir acessar esse tipo de pessoa, sabe? Que para Sim. mim não seria o meu público ideal por, por, por uma visão também que eu tinha
é diferente, né? Talvez. Sim. Mas Meio é, que mas furou é a bolha, verdade né? mesmo. Sim, você só é outra bolha. Acessou uma bolha que, tipo, não é a que geralmente tá ali te acompanhando, né? Isso também é muito bom. E em breve, então, teremos você fazendo seu TED, amiga. Tô ouvindo Já aqui pensou? Ai, que sonho, Ai, que gente. seu TED, delícia! Eu amiga. vou, eu vou. Meu Deus, A olha, produção se tá dizendo dependesse aqui de que você vai vocês ter um aqui, eu TED já tava com marcado. um filme, uma série, Amor, a um gente vai te dar TED, tudo. Você e merece, daqui entendeu? a 3.000 anos com os ETs levando meus livros. Você viu só? Você vai acessar todas as bolhas possíveis, entendeu? Ah, Vai ser acessada por todos os lados, não vai ter jeito. Todo mundo vai saber quem é Juliana Salweiro, entendeu? Vai ser ah, assim. Ai, eu amei. Gente, eu tô E é, impactado assim com toda essa história. Ela tava falando aqui, eu tava já tinha viajado já. E que eu falei assim, gente, é muita coisa, né? Que aconteceu na vida, que acontece na vida de uma pessoa, e que se ela não para escrever um livro para contar pra gente, você não imagina, né? Você não consegue pensar o como que é aquilo, né? Isso é muito doido, isso é mais doido de uma forma muito legal, realmente. Tipo, eu tô parando pra assimilar tudo que a gente conversou aqui, eu tô realmente muito impactado. Olha, parabéns, só É parabéns. muito foda, né? Dá vontade de dar na É, cara dela, porque é muito não foda. dá. Eu tô você pensando teria essa dela. coragem nesse momento? Não, Não, a gente tem vontade, não, coragem, não. não. Eu tô pensando em você numa sala com 50 homens conversando, entendeu? Gente, Entrar numa sala assim, eu voltava no mesmo instante. Eu falava, não vou falar com esses sai monarques, correndo. não. Tchau, não tem como conversar com 50 homens, Como que eu entendeu? vou Não falar consigo. de Como? depressão? Ai, eu falei, meu, eu só falo de sentimento para uns 50 homens? De e, sentimento? e falar sobre sentimento, a falar abertamente sobre sentimento, sobre depressão, uma coisa, duas coisas que assim são resistentes. O Sim, homem hétero, principalmente, é muito resistente a essas duas coisas, Sim, né? Ele desacreditam e tal, não falam, é difícil de acessar eles. E você lá sozinha, lá na frente deles, eles prestando atenção, Bi, isso é foda, assim. é nossa, eu muito tremi, foda. tremi. Eu não Orgulho, lembro orgulho da como nação. foi. E você é muito corajosa. Amiga, eu teria entrado em pânico, eu teria saído correndo. E você, assim, muito destemida, muito corajosa, foi lá e A falou. vontade de sair correndo tava ali, viu? Sim, joga o slide lá e vai com Deus. Ai, procura um vídeo aí no YouTube de Setembro Amarelo. Tchau. Eu vou embora e tchau, gente. Não tem como. Igual a Parabéns, viu, Jô? professora Parabéns. substituta, né, que não tinha matéria. Ela fala assim, ah, a professora saiu, eu vou passar esse filminho aqui pra você. Sim, desse E deixa ela jeito. Eu vou rodando. passar esse filminho, sim. Assim. E, Ju, eu queria pedir pra você, assim, eu não sei se a gente não te preparou pra isso, né? Mas imagina assim, que eu tô imaginando assim, uma pessoa que ainda não te conhecia. Impossível não te conhecer, né? Conhecer o Fala Gay e não conhecer você. Mas imagina assim, uma pessoa que não conhece, aí tá vindo aqui ouvir você, sabendo do livro, quer saber mais do livro. Aí fala assim: ah, tá bom. Tem alguma frase no livro, alguma passagem, um capítulo, sei lá, alguma coisa assim que você fala assim: olha, isso daqui é o que define, assim, é o que mais se aproxima de definir o livro para quem que vai começar a ler, sabe? Algo que impacta, que te impactou mais, ou que você mais gostou na hora de escrever, que, sabe, que traz, que imprime ali. Nossa, é muito difícil isso, porque eu passo por muitas questões, assim. Eu começo falando da morte, né? De lutos, e aí eu venho para a questão de depressão, de suicídio, de cuidar de uma pessoa suicida. E depois eu vou para outros lados também, a questão de viagens, ancestralidade, a questão de imagem do corpo. É, definir tudo isso é a mistura do Brasil com o Egito, né? Sentimentos. É muito plural. Total. É, eu nem sei como falar, tipo, se tivesse que definir o livro, é difícil. Uhum. Eu falo que o livro é sobre sentimentos, é sobre deixar sentir, é deixar aflorar todos os sentimentos. Tem algumas passagens, claro, que acho que Mais mostra para que veio, específicas, né? né? Mostra para que veio o livro, talvez. Sim. Ai, Acho que Chique. seria mais então é isso, específicas, gente. né? Para cada momento do Gente, livro. só comprem
Leiam e que vocês vão adorar. É maravilhoso, perfeito. É, é só o que eu tenho a dizer, gente. O que vocês têm pra dizer Vocês pra querem gente? mais perguntar mais alguma coisa, meninas? Não, não, a gente pode ir por ali e subir. Na verdade, eu E quero Jô? saber se já Ah. tem pretensões de ter o Além da Curva 2. Se existe, Ai, né, meu Deus. algo assim em desenvolvimento, ou essa pretensão. Além da curva 2 acho que vai ser difícil, porque tem que viver, né? Sim. E que não seja nada parecido com esse, né, Eu meu amor? espero Que que não. seja uma outra curva bem Chega, diferente. pelo Seja amor bem de Deus. diferente. Mas Marca tem a arroba Deus intenção. aí, fala não, mais nada disso. Amiga, eu ia te perguntar se não um Além da Curva 2, mas ou um outro Além da Curva que fosse sobre viagens, algum outro livro que falasse sobre outras coisas. Você tem, tipo, já em mente, ou é muito Um, cedo, você ainda tá um depois do curtindo ainda? arco-íris, né? Tipo, você é escritora, né, amor? Você é escritora, você já Além da publicou um curva em livro. Paris, uma coisa Além da curva em assim. Paris, ali em Moscou, em Maldivas. Tipo assim, fazer um outro livro. Você tem já outras ideias, vontade de fazer algum outro livro? Ou tá curtindo o momento ainda do seu bebezinho mais recente? Tá vendo ainda? Enfim, tem a ideia para novos livros ou não? Assim, tenho. Não é um Ah! além da curva, além das curvas de Maldiva, não. Ah, ainda, né, amiga Maldivas? Ainda, né? Quem sabe? Se a Netflix me patrocinar, que agora eu já quero. Pois Já, é, Também. dona Netflix. Você tá perdendo, dona Netflix, dinheiro? Cuidado. dá filme, hein? Dá filme. É, Enfim, mas eu, assim, que eu gosto de escrever. Escrever tá em mim, de qualquer forma. E antes mesmo de publicar o Além da Curva, Nossa, acho que até de começar a estruturar o livro Além da Curva, eu comecei a escrever uma história, mas ela tá assim, um dia eu escrevo, ah, daqui um ano eu não escrevo nada, depois eu volto a escrever, assim, que seria mais ou menos uma história mais... seria um romance, né? Não uhum, seria é, uma biografia. Sim. Então, seria ambientada num lugar, com personagens, tudo não seria eu. Claro que, assim, muitos elementos de saúde mental, porque é o que eu falo, é sobre o que eu falo. sim. Mas, assim, tá ali, acho que tem 3 capítulos escritos, Tem aí uma tô coisa. entendendo. Tá em Olha É, aberto, aí. né? Sem é, pressão, meu amor, sem pressão. A gente tá aqui de É olho. um Se surgir. embriãozinho, é um embriãozinho. Mas eu fico feliz porque, tipo, a gente fala. Não sei se você. Eu não quero comparar assim, né? Não sei se você já viu também Heartstopper, porque tem a. Ela escreveu o livro e tal, e também ela desenha, né? E é todo em quadrinhos. Então, eu já imaginei você fazendo uma outra historinha mesmo, um romance, talvez, ou falando sobre suas viagens, que também eu adoro quando você fala sobre suas viagens, dando dicas e tal. Então, eu imaginei que você pudesse fazer outros livros falando sobre outros assuntos, claro, também tendo base sobre a saúde mental, um pouquinho ali também. Mas imaginei muito você. Aí, fica a ideia, né? Tipo, você criar uma historinha e a Ju desenhar também e tal. Eu acho que seria muito, muito legal, muito bonito também. pra minha irmã desenhar agora vai ser difícil, porque ela não quer desenhar mais nada. Ela- Acabou. eu pedi Foi Rebelde, esses tá na só dias, ela por fase falou ler. não. rebelde. Acabou, ela só fez pro seu livro, tá vendo? Isso torna muito mais que especial ainda. Mais Ai, especial não. ainda o livro. Mas se eu tiver um próximo livro, agora ferrou, né? Que ela não vai querer fazer. Vai ter que pagar o Pix dela, meu amor. Agora ela é uma estrela, ela tem um valor muito alto. Se prepara. Mas é isso, então. Ju, você quer acrescentar alguma coisa? Falar mais alguma coisa sobre o livro aqui pra gente? Eu acho que a gente conversou sobre bastante coisa, sobre o livro, o processo. Para quem quiser entender um pouco mais, porque assim, eu falo no livro sobre vários assuntos, Sim. mas assuntos que uma pessoa vive, sabe? Uhum. Luto é o plano de fundo, tanto que o subtítulo, né, do livro é Além da Curva, foram muitas mortes até encontrar a vida.
Eu lidei muito com a morte, foram muitos momentos ali, vendo mortes acontecendo ou lidando com pessoas que queriam se matar, e isso me envolveu, né? Não tem como, a gente não consegue ficar rodeado pela morte e não ser afetado por ela. Então, eu conto muito esse processo de mortes físicas, mortes de sonhos, mortes de ideais, que eu tive ao longo desses 10 anos, desde 2011 até 2020, e como foi lidar com tudo isso de uma maneira totalmente aberta, totalmente expondo os sentimentos que eu estava sentindo. Não era quando passava, era do dia, do momento onde estava doendo. Então, se você se interessar em meu livro, é sobre isso, é sobre dor, é sobre quando tá ali no momento da dor mesmo. E porque eu acho que é isso que a gente está falando da conexão, né? Das pessoas quando leem podem ser que sintam, porque eu tô falando do momento da dor, eu não tô falando de tipo, eu passei por isso, olha só como eu sobrevivi. Não é sobre sobreviver, não é sobre superar, é sobre sentir, é sobre poder se deixar sentir sem julgamentos, sejam as mortes que a gente lida, porque luto está aqui, a morte é uma questão, a gente não precisa falar disso o tempo inteiro, mas ela está presente. Não tem nenhuma pessoa que não vai ter que lidar com isso. Saber acolher as pessoas de luto é muito importante. Saber passar pelos seus lutos é muito importante. A depressão também é a doença do momento, né? Não tem uma pessoa que não está passando por alguma questão de saúde mental, seja depressão, ansiedade, bipolaridade, alguma coisa assim. Tá todo mundo doente, porque depressão é doença, saúde mental é sério. Então, enxergar. Tem um capítulo que eu falo sobre a minha irmã, que é muito importante para mim. Talvez seja até sutil essa passagem para muitas pessoas no livro. Eu acho que eu uso um pouco de algumas sutilezas para mostrar algumas coisas que talvez poderiam ser mais claras. Mas quando eu falo, por exemplo, no livro, que os pais que eu tive não foram os mesmos pais que a minha irmã teve. Uhum. Porque, embora sejam as mesmas pessoas, foi diferente. E por isso ser diferente, ela é outra pessoa. Nós já temos as nossas personalidades. Então, eu lidar com a depressão dela, quando eu começo esse capítulo, é quando eu mostro, olha, eu enxerguei ela por ela. Eu não enxerguei ela com a Juliana olhando os problemas dela. Eu enxerguei o que estava acontecendo com ela. Eu enxerguei a história dela. Então, a gente poder enxergar o outro é muito importante. E é sobre isso que eu falo no livro. Se vocês quiserem ler, eu peço que vocês leiam de coração aberto e que saibam que se tiver alguma questão ali, tá tudo bem, dar uma parada, entender por que essa questão também é difícil, porque tem muitas coisas ali. É um caldeirão, mas é a vida. E é isso. Ai, Ju, Gente, que é delícia isso. você, viu? Ai, eu fico passada. Vontade de bater nela. Ai, meu Deus, Gente, eu tô tô sentindo passada. muitas tapas. Oi, Ai, Jô, muito obrigado por tudo que você faz, por todo o conteúdo que você gera nas redes sociais, no YouTube, criando o livro. Muito obrigado de coração, você sabe, eu já te agradeci já. É muito especial, é muito importante. Eu sei que você sabe o quão é importante o seu trabalho para muita gente. Você sim. falar abertamente é muito importante. Eu estou agradecendo de pessoa para pessoa assim mesmo, assim, de coração. Muito obrigado pelo trabalho que você faz, amiga. Você sabe mesmo. Ai, eu que Gente, por que agradeço. não? Eu fico tímida. Não fica, não É fica. isso. A Juliana está vendendo o livro dela em site. Ela vai passar agora, né, amiga? Passa as suas redes sociais, o site onde achar o seu livro. Passa aí pra galera para eles Inclusive, comprarem. essa é a minha indicação do Olha e Subir, tá? É o livro Além da Curva, da Juliana Saleia, tá, gente? Ah, Juliana Saleia, se vocês não conhecem, tá? Vão lá comprar, que é maravilhoso. Olha, se escutou até agora e não conheceu um pouquinho, ó, Pelo tá tudo amor de errado. poxa. Deus. Vocês Mas é a minha voltam e indicação escuta de novo. também. É a nossa Volta e escuta indicação. tudo. Então vai ser a indicação dos três. É uma indicação conjunta para dar Ah, mais Sim. força. Ju, por favor, meu amor, repasse todas as suas redes e onde encontrar o seu livro, sua preciosidade. Por favor, fala aí pra gente. olha,
Minha rede social principal hoje é o Instagram. Então lá tá como blog Além da Curva, tudo junto, sem ponto, sem nada. Mas tenho também o Facebook, que é Além da Curva. Aqui no Instagram também Além da Curva, só que aqui no YouTube, né? Além da Curva também, sempre Além da Curva. Esse nome tem muito significado para mim. Se você ler o livro, você vai entender. Uhum. Sim. Mas aqui no YouTube eu tô um pouco ausente, eu preciso voltar a fazer mais vídeos, porque é difícil. É difícil, amiga. Vocês sabem, né? Ficar Sim. editando as coisas, gravando, É babado. vivendo a vida real. É. É complicado, mas também Além da Curva. E tem o blog, o site, que é alemdacurva.com. Lá vocês podem encontrar muitas dicas de viagem, principalmente pelo Brasil. Tem de todas as regiões do Brasil para vocês viajarem, conhecerem. Dicas sobre mulheres viajando sozinha. Inclusive, já escutem também o outro episódio. Viajando isso. por aí, bora. E o livro vocês podem encontrar tanto na Amazon, a versão digital, o e-book lá na Amazon. É só procurar Além da Curva, vocês vão ver essa fotinha aqui. É um Linda. Ou então no site da UICLAP, UICLAP, onde está o livro físico. Qualquer coisa, na minha bio do Instagram, tem o link lá com os dois links, tanto do livro digital quanto do livro físico, para poder comprar. E se quiser também conversar comigo nas redes sociais, mandar alguma mensagem, no Instagram sempre é a melhor rede social para me encontrar, @blog Além da Curva. É isso. Arrasou. Você tem um Chique. Kindle, meu amor. Dá pra você comprar, ler no seu Kindle também. Acho bem Bem chique. bonita. Ai, amiga, tudo pra mim. Gente, Muito queria amo. aproveitar que a produção tá aqui no meu ponto falando que o episódio que a Ju participou aqui do Fala Gay Podcast é o episódio 18, que é o Viaja Ó. Brasil, onde ela deu várias dicas de ouro que eu uso Bem lá até no hoje. comecinho. Pela no começo, que a gente não era ninguém, ela veio Não. aqui, Era tudo disse mato que nesse participou podcast. e foi maravilhosa como ela é hoje. Gente, vai lá ouvir. Episódio 18, Viaja Brasil. Muito bom. Sim. Chique. É isso, meus amores. Ju, muito obrigado por ter aceitado o convite de voltar aqui para falar um pouquinho do seu livro, trazer informação, abrilhantar de novo esse podcast com um Sim. episódio contigo. Muito obrigado por ter aceitado conversar com essas três loucas aqui. Mas a gente amou muito o seu livro, era impossível a gente não chamar você para falar um pouquinho dele aqui no episódio, para que o pessoal que ouve a gente conheça você, né, quem não ouviu o episódio 18, conheça você, acesse o seu livro, se assim quiser, enfim. Muito obrigado, meu amor, muito obrigado mesmo. Muito Gente, obrigado. eu que agradeço. Eu amo estar aqui e conversar com vocês. Imagina. Aquela história mesmo que você tava falando, de tipo, tá conversando com amigos, nem sabe o que tá falando, Sim. tá falando, sabe? A Só gente tamo se aqui abre aqui, é uma conversando. doideira. E é maravilhoso. Demais. O podcast de vocês é maravilhoso também. Ah, Ai, obrigado, amor, Ju. muito obrigado. Vocês Gente. brilhem muito. Ai, Amém. meu amor. Nós brilhamos todos. E Gente, quando- por favor, Pode falar, comprem o pode livro da Ju. Comprem o livro da Ju. Vocês vão amar. Eu garanto. Eu ponho a mão no fogo pelo livro da Ju. Eu adoro falar. Eu amei dramas, adoro. Assim, eu falei pra Ju quando eu comecei a ler o livro, porque quando eu começo a ler alguma coisa, eu fico muito afoito e desesperado. Eu quero terminar, eu fui comentar. E eu amo pessoas que conseguem falar sobre si, que conseguem falar sobre sentimento, que conseguem se abrir, conseguem pôr em palavras o que sente, sabe? Porque é muito difícil. E É o livro muito da Ju é muito assim, e você consegue lidar com as coisas, você consegue entender como é lidar com essas coisas, se aproximar um pouco disso, se fortificar com isso, porque é realmente uma história pesada, é triste, mas ali tem beleza ali, eu consigo ver beleza, tipo, no sofrimento também tem uma beleza que a pessoa tá se reerguendo, tá se restaurando ali, você consegue ver isso na escrita da Ju. Leiam o livro dela, gente, comprem, vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Eu fiquei muito apaixonado pelo livro dela. Eu falei isso pra ela, ela sabe disso. É muito incrível. Por favor, vocês vão gostar muito do livro da Ju. Meu amor, muito obrigado por ter vindo aqui. Você arrasa sempre.
continua o que você estiver fazendo, a gente vai fazer com você, porque você é maravilhosa, é muito mágico. Ter você com você como uma amizade também, isso é maravilhoso. Parabéns e obrigado. Ah, esse convite chegou na hora certa, viu? Vocês não têm noção. Sério. Ai, que bom, que bom, que bom. E que vem o carnaval agora, amiga, porque vai ter bloquinho. A gente Bora, vai estar pouco no carnaval chão. em São Arrasa. Paulo. Sim, Puta que pelo pariu, amor não de vai ser hora. Deus. Já vou preparar minhas fantasias. Na verdade, esse momento que esse podcast está no ar, eu já tá preparada. Já vai tá estar tudo preparada. pronto, né, amiga? Ai, puta que pariu, que eu já tô nervosa. Já tá Ai, preparada. vamos. Deus queira que o Arrasou. carnaval saia, que eu não trabalho em nada. Um beijo, É meus isso, amores. gente. Um Semana que beijo. vem a gente Semana tá que de vem. volta. A gente tá de volta. Programa ao vivo, hein? vigência, né? A live, Isso, gente. estamos de volta Mas vocês vão depois fazer de live tudo. semana que Não, eu vem? falei errado. Não, é o- não. Não, é porque É. esse episódio é o último episódio que a gente fez de férias com De vocês, férias, entendeu? amiga. A gente tava num período sabático aí e agora a gente tá retornando. Você é o último episódio que a gente deixa de. Como é que chama? De registro, guardado, arquivado, pra gente gaveta. lançar depois. Isso na gaveta. É, Agora, não é bem semana gaveta, que porque já vem. tem data de programa, já tem data pra ser Isso, já lançada. tá tudo certinho. É a data que tá no ar, é a data de É, hoje, viu, É gente? pra fechar nossas férias com chave de É ouro. A gente só agora. deixou, Gente, eu fiquei só deixou o passado. episódio bom aqui pra vocês, hein, Sim. irmãs? Então, E as esse é férias mais um acabou, episódio mas de qualidade. muito E bem alimentadas. semana que vem a gente tá de volta contando tudo que rolou nas nossas férias. Se não rolou nada, se rolou qualquer coisa, a gente tá de volta contando semana que vem, gente. Um Quero beijo. muitos causos. Vocês Ai, por favor, eu também quero. inventem alguma coisa aí pra dar certo. Eu tô tentando, Jo, mas elas não fazem, elas não compram a minha ideia. Ai, gente, vou Elas bater não nessa Beijo, meus gay. amores. Você poderia vontade. fazer um episódio só com as suas ideias e aí o público decide se. Vai. E aí, Queen? Veio um aí, veio um aí. Vai Teve vendo um aí que. Jô. Teve Vem um vendo. aí que vamos ver quem foi a melhor, que venceu nas ideias, né? Vamos ver. A Ai, competição já ai, tá no ar. ai, ai. Um beijo, Tchau, gatinha. gente. Um beijo. 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 Tchau, tchau. Um beijo.